que vai mexer, acredito que vai mexer com você, vai mexer com a tua vida, talvez com as tuas emoções, eu não sei. De uma coisa eu tenho certeza, Deus vai falar com a gente hoje, porque é a palavra de Deus, é o conhecimento que traz libertação. Tenha absoluta certeza que o diabo ama ignorância. Ignorância são aquelas pessoas que ignoram determinado assunto, que não conhecem. Isso é ignorância. E o diabo deita e rola em pessoas ignorantes. Tanto que, através do profeta Oséias, Deus reclamando dos profetas, Deus chega para os profetas e diz assim: olha, o meu povo está sendo destruído por causa de vocês, por falta de conhecimento. Deus, quando falou isso, não falou para o povo, falou para os profetas. Estamos juntos, pastor Célio? Deus falou para os profetas, não falou para o povo. Reclamou com os profetas, com os pastores. Se o povo é ignorante, é porque os pastores e profetas não têm o que dar, porque ninguém dá o que não tem, ok? Ou não querem dar para manipular, não querem que o povo tenha conhecimento para que eles possam manipular o povo. É o que acontece em milhares de igrejas. Eles não querem que o povo conheça a Bíblia. Então, e Deus se aborrece demais quando vê o seu povo, seus filhos, ignorante acerca de muitos e muitos e muitos assuntos. Aí o diabo deita e rola. Aí a gente fica falando que é carne, aí a gente fica falando que é o marido, aí a gente fica falando que são os filhos, aí a gente fica falando que é a esposa, aí a gente fica falando que é o governo, aí a gente fica falando que é a sogra, e por aí vai. Por ignorância nossa. Mas uma das coisas que eu tenho aliança com Deus, uma das coisas que eu tenho uma aliança e não vou quebrar, é a questão do conhecimento. Não é porque somos batistas, mas é porque a nossa regra de fé é Bíblia, é conhecimento, é aniquilar todo tipo de ignorância. Então, Deus está nos levando está abrindo o nosso leque nesse lugar, nos dando assuntos e mais assuntos que a gente precisa ministrar à igreja. Por quê? Só o Espírito Santo conhece o profundo de cada um de nós. Só Ele conhece. Só Ele conhece. E Ele sabe do que você precisa ouvir. Ele sabe do que a primeira igreja batista da Rocinha precisa aprender, descortinar o seu conhecimento. E nessa noite, eu quero ministrar, conversar com você sobre uma palavra, sobre um tema chamado principados. Principados significa, são legiões de anjos caídos. Parou, rapidinho, gostaria que fechasse a porta. Pode fechar, tranca a porta. Pode trancar. Se quem quiser ir no banheiro, por favor, vai lá em cima ou dá a volta, ok? O que são principados? São legiões de anjos caídos e demônios que atuam na água, terra e ar, exercendo autoridade sobre os filhos de quem? Filhos de quem? Desobediência. Desobediência é desobediência de tudo, ok? Não é? A gente, quando fala desobediência, a gente só fala de desobedecer a Deus. Mas desobediência para Deus é desobediência. É desobediência à palavra, às leis dele. São autoridades satânicas que influenciam muitas pessoas a atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Todo mundo que tem atitudes contrárias à vontade de Deus estão debaixo de algum tipo de manipulação. Principado. Se você vive, eu não estou falando dos nossos pecados diários, eu não estou falando disso. Eu estou falando de
Desobediências, você sabe que você está na desobediência, erra, e você não consegue largar mais o teu erro. Você está debaixo de manipulação de principados fortíssimos. E você sabe que o diabo tem legalidade nos filhos da desobediência. Aqueles que... Quem é filho da desobediência, pastor? Isso é óbvio, é quem vive na desobediência. Não é quem desobedece. Explica, pastor. Gente, desobedecer é uma coisa, viver desobedecendo é uma coisa completamente contrária, diferente. Então, é um assunto assim tão extremamente importante que por dias e dias, eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu senti várias na minha cara, em casa, nos meus sonhos, na rua, eu percebia o diabo querendo me afrontar de alguma forma, querendo me paralisar, querendo me confundir. Como que eu já disse para o diabo várias vezes, cara, eu sou macaco velho, cara. Não sou velho, mas sou macaco velho. Eu te conheço. Tenho 22 anos, mas eu sou muito experiente. E porque eu aprendi que a vida é espiritual. Eu aprendi que a vida é espiritual. Que nós estamos cercados de coisas espirituais. Aliás, que nós somos espíritos, habitamos no corpo e possuímos uma alma. Amém? Isso é a tricotomia que a teologia ensina e isso é um fato. Eu sou espírito, habito num corpo e possuo uma alma. E a nossa luta aí, a gente vem agora para a Bíblia, naquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, Efésios capítulo 6, versículo 12. Na versão NVI, gente, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Esquece os seres humanos. Esquece. Tua luta de uma vez por todas não é contra pessoas. Baixa essas armas carnais da tua vida. Baixa essas reações carnais, que você está perdendo o seu tempo. A Bíblia ensina: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mesmo texto, na nova versão transformadora, diz assim: pois nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O mesmo texto, na versão O Livro, diz assim: pois na verdade o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espírito do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. O mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Apóstolo Paulo, ele faz questão de que os leitores da sua carta percebam que há forças destruidoras que atuam em diversos assuntos da nossa vida cotidiana. Ele faz questão de abrir o leque, de abrir o conhecimento dessa gente, levando-os uma carta, um escrito de próprio punho, dizendo para eles que eles precisam tomar cuidado, porque a vida não é mais uma brincadeira como alguns pensam. A vida é algo muito sério, porque o diabo, como diz a Bíblia, veio matar, roubar e destruir, e ele não brinca. O diabo é fera, muito bom em sua função. Ele atua fortemente, ele não brinca. E Satanás, por ser alguém catedrático, inteligente, porque ele dividiu. Satanás é ótimo em dividir.
ele dividiu o reino das trevas, os principados, com 7 demônios que atuam fortemente em todas as esferas da terra, para manipular e dominar o mundo, porque essa sempre foi a sua intenção. E esses demônios, que são chefes nas regiões celestiais, eles têm a sua particularidade em tentar destruir, matar e roubar o ser humano. A meta de Satanás sempre foi e sempre será o ser humano. Por quê, pastor? Porque todo ser humano foi feito à imagem do Senhor Todo-Poderoso. Por isso que desde a fundação do mundo o diabo quer destruir o ser humano. Porque quando ele olha para o ser humano, quando ele olha para você, ele lembra de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. E quando ele olha para você, ele se sente completamente incomodado. Ele quer destruir a nossa vida. Porque já que Satanás não consegue tocar em Deus, e para tocar em Deus indiretamente, ele tem que acertar o ser humano, ou seja, os filhos ou criaturas de Deus. Por isso que ele está no mundo para destruir todos os seres humanos, inclusive eu e você. Precisamos compreender que diariamente acontecem guerras espirituais nas regiões celestiais a todo momento. Aliás, estamos em guerra agora. O diabo quer me impedir de falar, isso é óbvio. A todo momento nós estamos em guerras espirituais, em todo momento. Porque há 2 reinos: o reino das trevas e o reino da luz. E eles se opõem um contra o outro. E eu, de que lado eu estou? Sabe aquela história de que muitos novos convertidos dizem: caramba, antes de eu me converter eu não tinha tanto problemas. Filho, não é isso. A parada é outra. É porque antes você estava ou no meio, que eu não acredito, ou você estava no reino das trevas. E quando você passou para o reino da luz, você incomoda o reino das trevas. Automaticamente o reino das trevas reage contra a tua vida, para te paralisar, para te parar. Eu posso afirmar, os demônios podem fazer tudo o que eles quiserem na terra, conquanto, se Deus permitir. Porque o único poder que pode impedir os demônios é só de Deus, e mais de ninguém. Portanto, se Deus permitir, o diabo faz na terra tudo o que ele bem quiser fazer, inclusive na tua vida. Se Deus permitir, o diabo faz. A gente vê isso em Jó. Jó capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e fazer o quê? Passear por ela. Olha onde o cara tira. Para a gente, a terra é um mundo extenso, infinito. Para Satanás é como um jardim pequenininho. Ele conhece o mundo igual a palma da mão dele. Ele conhece absolutamente tudo. Expressamente ele conhece tudo. E é justamente nesse texto que a gente vê que Satanás tem poder, porém Deus tem um poder maior. Deus pode limitar o poder dos demônios.
Tanto que Deus diz para Satanás: olha, você pode tocar nele, mas você não pode o matar. Ou seja, Deus limitou a atitude, a atuação de Satanás contra Jó. Aí aconteceu toda aquela desgraça na vida dele, que foi permissão de Deus, deixar que Satanás tocasse em tudo de Jó, mas não deixou matar. Por isso, tudo que Satanás quiser fazer, ele faz, se Deus assim o permitir. Aí tem outro texto assim completamente importante, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 na NVI diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem aonde? Mais uma vez, na desobediência. Aí o apóstolo Paulo chama esses demônios de potestade do ar, príncipe do poder do ar, que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Ele faz referência ao ar. Ar aqui é a atmosfera em torno da terra. Resumindo, o que ele quis dizer era simplesmente terra. E Paulo chama de Satanás de ditador, ditador absoluto do mundo. Ele dita as regras, ele manipula, ele faz acontecer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, entenda, o mundo está influenciado fortemente por Satanás, porém não foge do controle de Deus, ok? Não foge do controle de Deus, nada foge do controle de Deus, nada. Aliás, tudo que o diabo faz e tem feito também faz parte dos planos de Deus para a redenção de Israel. Crê nisso? Porque Deus tem permitido o diabo avançar. Para quê? Só para você entender. Para que o anticristo venha. Para que o anticristo venha e governe e domine. Tudo é plano de quem? De Deus. Bíblia. E Deus vai permitir que tudo isso aconteça, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Doa a crente e doa a não crente, tem que se cumprir. Deus disse, vai acontecer. Nós vamos sofrer nesse mundo? Vamos. Porém, aquilo que Jesus falou tem que se cumprir, porque Ele é fiel em suas palavras. Por isso que Deus tem permitido o diabo dominar. Então você precisa entender isso. Por isso que Deus tem permitido o diabo dominar. Por quê? Para que prepare tudo para a vinda do anticristo. Porque espiritualmente falando, a tendência é piorar, espiritualmente falando, ok? Por quê? Porque mais pecado, mais influência de demônios. E demônios se alimentam de pecado. Se alimentam dos nossos pecados, das nossas desobediências. Como Paulo é muito claro em dizer. Satanás e seus demônios, eles atuam ativamente trabalhando por meio de agentes humanos também. Aliás, para mim, eu tenho mais medo de demônios humanos do que demônios. É, pastor? É. Porque os demônios humanos, humanamente demoniados, eles são mais manipuladores. Por exemplo, 80% dos nossos políticos são demoniados. Sim, 80% dos nossos políticos são demoniados. Por isso tudo que está acontecendo no nosso país.
Se esses políticos estivessem na obediência do Todo-Poderoso, isso estaria acontecendo? Não. E o diabo usa os seres humanos para realizar a sua própria vontade. Um exemplo: Satanás não pode, com a sua própria mão, chegar, só se Deus o der a oportunidade e permissão, com a sua própria mão chegar e matar alguém, concorda? Mas ele usa um ser humano para matar o outro. Estão me entendendo? Atuação de principados. Uma coisa assim tão importante que eu quero afirmar nessa noite: Satanás domina a terra, mas torna a dizer, o controle é de Deus. O controle é de Deus. As informações que a gente vai compartilhar agora vem de um cara chamado Marx. Marx é um ex-feiticeiro, um dos maiores feiticeiros que os Estados Unidos já teve na sua história. Porém, Marx se encontrou com Jesus. E Deus, pela sua sabedoria e grandeza, tem usado a vida do Marx para descortinar algumas coisas para a igreja no mundo, trazendo benefício, tirando o quê? A ignorância que eu falei para vocês no início. Tirando a ignorância do povo de Deus. Porque o diabo atua na ignorância. Sabe o que vai acontecer com você hoje? Já está acontecendo? Você vai sair daqui já não como inocente de muita coisa. Esse é o pior das coisas. Mas Deus que te trouxe aqui, te trouxe para te trazer libertação e esclarecimento para a tua vida. Você pode dizer amém comigo? Amém. Ou seja, hoje você não vai sair daqui mais como um inocente, talvez como um culpado, se você quiser. Ele foi um dos grandes feiticeiros dos Estados Unidos e se converteu ao senhorio de Cristo, e hoje colabora com a igreja do Senhor na terra. E ao ler tudo que a gente vai continuar ministrando, gostaria apenas que você pensasse nas notícias do dia a dia, só. E pensasse também nos acontecimentos da sua própria vida, desde o teu nascimento até agora. Pensasse acerca disso tudo. Aí eu quero descortinar para você os 7 principados do reino das trevas. Tem criança aqui? Só tem um que está dormindo, beleza, ok. Os 7 principados, isso é tudo o relato do Marx. Homem que teve mais de 30 anos de experiência como um dos maiores feiticeiros dos Estados Unidos. O primeiro principado é Regi, o segundo é o Lars, o terceiro é o Baco, o Medite, o Pan, o Sete. E o outro, por incrível que pareça, se chama demônio cristão. E a gente vai descortinar um pouco acerca deles agora. Gostaria que você prestasse atenção. O primeiro dominador dos principados, primeiro chefe dos principados, é um demônio chamado Regi. Não vou falar para você repetir, para você não decorar. Regi, ele é dominador das drogas. Ele atua fortemente nas drogas. Ele é o fera em relação a qualquer tipo de droga alucinógena, ou seja, que traz alucinação, como maconha, haxixe, cocaína, LSD e por aí vai, essas porcaria toda. E essas são as drogas da feitiçaria, dominada por Regi, um grande demônio forte que atua nos principados para manipular os homens, para manipular os usuários e dominar as pessoas. Por isso que não é natural, eu não posso dizer que é natural, um ser humano feito à imagem e semelhança do Cordeiro de Cristo ter a tendência para as drogas.
arrancar os seus vazios, arrebentando a sua própria vida, querendo se preencher com coisas que simplesmente matam. E todo usuário de droga sabe que a droga mata. Aí me perdoa o pessoal aí do AANA, sei lá, me perdoa. Gosto do trabalho de vocês, mas nem tudo que vocês falam é certo. Aí vem esse pessoal e diz: não, eu sou doente para sempre. Filhão, peraí, eu já vi Jesus curando AIDS, eu já vi Jesus curando câncer. Aí me vem um cara, foge, sai fora consegue largar as drogas e ainda se denomina um doente. A Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos, e Ele não cura só o corpo, Ele cura a alma, Ele cura o espírito, e diz que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. O que falta, sabe o que é? É parar de encarar droga como algo biológico, como algo social, e encarar como algo demoníaco para a nossa sociedade. Eu sei que o diabo está incomodado com a minha fala hoje. Como eu gostaria que a Rocinha ouvisse isso. Droga não é problema social, não. Droga é problema espiritual. São demônios que inventaram essa porcaria para destruir a humanidade tão amada por Deus. Ah, tadinho não. Precisa se voltar para Deus. E eu digo, voltando-se para Deus verdadeiramente, nunca mais será um doente. Aleluia. Lembrei de um texto agora. A Bíblia diz que, meu pai sempre citava esse texto, quando Deus salva, Jesus salva, eu estou conjecturando, e diz que Ele salva perfeitamente. Ou seja, não faz trabalho pela metade. Quem faz trabalho pela metade sou eu e você. Quando Ele me libertou da porcaria de vida que eu tinha, Ele me libertou completamente. Dou ao diabo, dou os cavalos do diabo, mas eu sou liberto pelo sangue do Cordeiro. Não sou um doente, sou liberto, ex-doente, que posso testemunhar aquilo que Deus pode fazer em uma vida. Só quem pode testemunhar é quem é curado, filhão. Por isso que você que está aqui, que largou as drogas e fica afirmando que você é um doente, você não é doente, nem coisa nenhuma. Se você se encontrou com Jesus, você é curado, salvo, liberto para todo sempre. Esse negócio de chamar de doente é uma desculpa para quando você cair, viu, eu sou um doente. Porque se você disser que você é doente, você é doente. Agora, se você afirmar que você não é mais doente, nem dominado pelas drogas, pelo vício, você vai viver livremente de todo o aprisionamento dos principados que atuam contra a nossa vida. Existe um outro demônio, Lars. Lars é o demônio da lascívia sexual. Ele atua fortemente nas áreas sexuais, trazendo homossexualidade. Eu amo os homossexuais, ok? Eu amo os homossexuais, mas não amo a homossexualidade. Eu amo todo homossexual, dou a mão para eles, abraço a eles, mas o dono do pecado eu odeio. E Lars é um dos principados que atuam fortemente nessa área da homossexualidade e da pornografia. Perceba,
perceba que ano após ano, a questão do problema de pornografia só cresce. A gente nunca viu diminuir. Nunca vimos diminuir. Hoje nós, como pais, temos que ficar monitorando o que os filhos estão vendo. Não que nossos filhos vão procurar besteira, não estou falando disso. É porque muitas vezes, em coisas simplesmente sutis, bobas, o Lars, ele atua assim, ele joga uma mensagem subliminar para despertar a sexualidade, a lascívia no ser humano e ser dominado por esse demônio, por esse principado. Por isso que os presídios estão lotados de homens e mulheres, vou dizer mulheres porque também há, que cometeram abusos sexuais, estupros e por aí vai. E isso cada dia só levanta, só aumenta. A gente vê nos canais de televisão, na internet, por exemplo, gente, eu acho que eu fico bobo. Cara, o cara vai fazer propaganda de manteiga. O cara desculpa aí, não vou falar a palavra que eu ia falar, não vou falar. O cara coloca uma mulher nua para passear. O que manteiga tem a ver com mulher nua? O cara vai fazer propaganda de cerveja. Cerveja então, para você ver. Olha a conotação, cerveja, nudez, pornografia, homossexualidade e por aí vai. Olha a ligação. Toda propaganda de cerveja tem o quê? Mulher nua. O que tem a ver cerveja com mulher nua? Eu sei o que é. Vou falar como homem agora. É para acentuar o apetite dos homens. É porque o homem, como se estivesse bebendo aquela tal marca, que eu não vou falar porque estou gravando, dar a conotação de que ele tem alguma ligação com aquela mulher. É por aí. É como se ele tomasse mais cerveja, só vai gastar teu dinheiro e vai acabar com a tua saúde, seu trouxa. É como se ele conseguisse, eu estou medindo minhas palavras aqui, porque domingo à noite não tem que medir, infelizmente. Se fosse domingo de manhã eu já teria rasgado. É que ele tem que... Eu sou ruim de medir palavras pra caramba, estou aprendendo. Acaba que ele quer conciliar a questão da cerveja com as aventuras sexuais dele. Pronto, está aí. Você sabe que é verdade. Todo homem ou mulher que cai em bebedeira no álcool tem suas aventuras sexuais. E esse demônio, ele domina isso. Esse principado, Lars, ele é o dono disso tudo. E é um dos grandes problemas da nossa era atual. O outro principado muito forte, um líder no principado é Baco. Diga Baco. Baco são demônios dos vícios. Pastor, tem a ver com droga? Tem a ver. Mas são demônios dos vícios. Álcool, pornografia, fumo, inclui drogas também. Ele atua juntamente com Lars. Eles são parceiros nessa atuação. Satanás gosta de capturar alguém com algum tipo de vício para dominar, e diz Marx, Baco, ele domina primeiro, ele traz vício a uma pessoa, a um ser humano, e depois entrega esse ser humano para Lars, aquele qual a gente falou anteriormente, que afunda cada vez mais. Você pode ver
isso é realidade. Todas as pessoas, 99,9%, que entraram nas drogas, não entraram automaticamente nas drogas. Começaram no álcool, no cigarrinho e por aí vai. Bebendo socialmente falando, ok? Você sabe disso. Estratégia de Baco para levar o ser humano até Lars. Eles têm uma aliança entre eles para dominar o ser humano. E tudo isso são coisas que a gente vê diariamente na nossa comunidade. Estou falando de Rocinha, não quero saber do que acontece lá, ok? Minha missão é Rocinha, pronto. Não é egoísmo, é missão. E essa missão aqui já é dura demais para eu me incomodar com a missão do outro. Estamos juntos? Amém. E a gente vê isso poderosamente na nossa comunidade. Quantas pessoas você tem visto ou convive na família, parente, vizinho, dominado por algum tipo de vício? E tanto Lars quanto Baco, eles têm a tendência de cegar o entendimento. Aí eu me lembro que o apóstolo Paulo diz que o diabo, o dominador desse mundo, cegou o entendimento. Lembra que eu falei sobre entendimento? Ele cega o entendimento. Aí, aquela pessoa que diz, você sabe que ela é viciada, mas eu não sou viciado não. Não sou dependente. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias e várias e várias vezes. Eu conversando com alguém, eu disse para ele assim: eu te levo, eu te mando para o centro de recuperação. Eu te mando. Não, pastor, sou dependente não. Não. Aí eu falo assim: é minha avó que é. Já falei isso várias vezes, essa frase, é minha avó que é. Não quer ajuda, filho? Outro dia eu falei para um aqui: só vou ajudar se você me deixar levar você para o centro de recuperação. Primeiro você vai se tratar com um crente lá. Por quê? Por que eu digo isso? Enquanto nós não reconhecermos os nossos pecados, os nossos aprisionamentos, não seremos libertos. Ok? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Primeiro reconheça que você é um dominador. Você está dominado por algum tipo de vício na tua vida, algum mal. E são demônios, não vou parar de falar, são demônios que manipulam a tua vida, a nossa vida, a vida das nossas famílias, comunidade. Quantas vezes eu não falo de demônio aqui, né? Algumas pessoas até devem ter achado: e pastor, não fala de demônio não, eu não acredito em demônio não. Porque eu falo na hora certa. Uma outra entidade, que eu quero chegar até ela depois, é um dominador, um líder chamado Pan. Pan é o demônio da mente. É o principado que atua para dominar a mente do povo, trazendo doenças mentais, se liga, depressão, tendências suicidas, ataques nervosos e sentimento de rejeição. Às vezes a gente acha que aquela questão de toda hora estar nervoso, são coisas da personalidade. Acende a luzinha amarela. Atenção, nem sempre é. Muitas vezes é manipulação de demônios. Muitas vezes tem sido manipulação de principados contra a tua vida, para te levar à loucura. Alguns meses atrás, eu percebi que o diabo queria me levar à loucura, como pastor, com tantos problemas à minha volta, tantos problemas. Eu só recebia ligação de problema, WhatsApp de problema, mensagem de problema, palavra de problema, só problema. Até que um dia eu estava no carro e eu bati na minha cabeça, na minha testa,
com toda a força, sem saber o que fazer. E eu percebi naquele momento que eu ia ficar louco. Estou me abrindo para vocês. Parecia que eu ia ficar louco. O diabo queria me levar à loucura. E graças a Deus, eu tenho percebido diariamente, que os anjos do Senhor têm se acampado ao meu redor, me livrado, me amparado. Porque pastor, se não se cuidar, vai à loucura. Vai à loucura. Abrindo parênteses, eu soube que há 2 anos atrás, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, ele criou uma associação de ajuda a pastores. Por quê? Porque ele percebeu que os pastores dos Estados Unidos estavam adoecendo mentalmente. E como ele é cristão, presbiteriano, se eu não me engano, ele abriu uma associação para ajudar os pastores. Legal, achei fantástico. Mas é preciso que alguém diga: tem principado atuando contra os pastores desse mundo. Acorda em nome de Jesus. Vamos guerrear quem a gente precisa guerrear. Vamos expulsar quem a gente precisa expulsar em nome de Jesus. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A minha luta não é contra você, meu irmão. A minha luta é contra o diabo. Começou aquela tendência de nervosismo. Por favor, comece a expulsar. Começou a tendência de depressão. Comece a expulsar em nome de Jesus. Reaja. Porque tem um manipulador chamado Pan, querendo dominar a tua mente, a tua vida. Marx diz que Pan faz as pessoas se sentirem deprimidas. De forma, olha só, Pan coloca depressão nas pessoas. E você perceba, quando alguém se sente deprimido, a primeira coisa que ela faz é muitas vezes descontar em alguma coisa, principalmente em drogas. Ou seja, a atitude de Pan é levar essas pessoas para os braços de Regi, o primeiro, entregando as drogas ao vício. Eles trabalham em unidade, filhão. Quem é separado aqui muitas vezes é a igreja, não são os demônios. Os demônios são muitos unidos. Eles trabalham em unidade. Aliás, o diabo dá aula na igreja de unidade. Sabia disso? Ele dá aula de unidade. Ele mostra o que é a unidade. Então Pan pega um deprimido e põe nos braços de Regi, para que esse ser humano se enfie nos vícios das drogas e chegue ao fundo do poço. Tem outro cara, outro principado, chamado Medite. Medite é o demônio do ódio. Diga-me, demônio do ódio. Esse você conhece de qual é salteado, mas você não sabia o nome dele. Ele é justamente o demônio que atua em assassinatos, em homicídios, em suicídios. Esse é o cara que rege tudo. Perceba que é tudo organizado. Quando você vê gangues, diz Marx que à frente de uma gangue há um demônio à frente deles. O Medite vai à frente para levar a assassinar, a derramar sangue. Essa é a atuação, e isso comprova o que a Bíblia diz, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que Medite faz é atuar. Se liga, gente, trazer sua atuação, em nome de Jesus, trazer sua atuação contra as famílias,
trazendo violência doméstica. É a atuação de Medite. Rodeando as casas para trazer violência doméstica. Tudo acerca de violência, assassinato, vem através dessa entidade chamada Medite. Um outro dominador, principado, se chama Sete. É o demônio da morte. É o demônio da morte. Ele veio para matar mesmo. Diz Marx que ele tem sangue nos olhos. A ordem que ele recebe de Lúcifer, Sete, é matar tantos por dia no mundo inteiro, diz Marx. Aí eu te pergunto, ele tem sido bem sucedido? Ele tem sido bem sucedido? Tem. Tem feito o que o chefe tem mandado: matar. E diz a história que o século XX, isso aqui eu pesquisei na internet, o século XX foi o mais violento e sangrento da história mundial. Normal? Não é. E uma outra entidade, a sétima, demônio cristão. Por que é chamado de demônio cristão? Porque ele não tem um nome definido. Segura aí, segura na cadeira agora. Diz Marx que os grandes feiticeiros do mundo inteiro têm medo de mexer com essa entidade. Aí você pergunta, pastor, qual é a atuação dele? Vou te dizer. Diz Marx que ele é tão poderoso que a maioria dos feiticeiros prefere não incomodá-lo, não chamá-lo. Ele muitas vezes atua sozinho. Ele tem a tendência de não obedecer nenhum ser humano, nenhum feiticeiro. Agora segura a cadeira aí, o que ele faz? Fazer os cristãos falar mal um do outro. Uma das atitudes, uma das influências do demônio cristão é fazer um cristão falar mal um do outro. Trazer fofocas na igreja, rixas dentro da igreja e entre os irmãos. Vou te perguntar, ele tem sido bem sucedido? Obrigado. São demônios influenciadores. Vergonhoso para nós que dizemos somos crentes salvos em Cristo Jesus. Falamos que somos santos, servimos ao Senhor, temos o Espírito Santo de Deus, mas somos manipulados por um principado. Por quê? A figura A só procura a figura B para falar da figura C, porque a figura A tem o mesmo espírito da figura B. É por aí. Os espíritos, eles se entrelaçam. A tendência, quando é a mesma, eles fazem amizade. Você vai sair daqui, me perdoa porque você veio aqui hoje, mas você não é mais inocente. Como que se faz, pastor? Nesse sentido aqui? Fácil. Para mim é fácil. Para quem tem consciência é fácil. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou que bem-aventurados
os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pastor Ed, vou usar só os meus amigos para eles não ficarem, para os outros não sentirem, ficarem tristes comigo. Pastor Ed me procurou outro dia para falar mal do Célio, ok? Foi ontem, né, Pastor Ed? Foi ontem. O pastor falou muito mal do Célio para mim, muito mal. Ah, não, você fez isso semana passada também. Você fez isso mês passado também. E eu só ouvindo, concordando contigo. Eu concordando contigo. Porque a gente tem o mesmo espírito. Deu para entender? Deu para entender? Agora, se o Ed viesse falar comigo com esse espírito de demônio cristão, e eu não tivesse o mesmo espírito, o Ed via falar mal de mim, do Célio, eu dizia, não, eu vou conversar com o pastor Célio. Pode deixar isso para lá, esquece. Não aceito que você fale mal do pastor Célio, Ed. Não aceito. Ele é falho, mas ele é homem de Deus. Deu para entender? Ele é falho que nem você, pastor Ed. Ele é falho, mas ele nunca falou mal de você para mim. Desculpa estar te usando assim, tá? Nós somos amigos. Depois você pode me bater lá no gabinete, à vontade. Eles sabem que é tudo brincadeira, porque eu preciso fazer com eles, para que ninguém se sinta... Deu para entender? Porque quando alguém vem com o espírito demônio cristão comigo, vai encontrar um outro espírito, o Espírito Santo de Deus. E quando esse principado encontra alguém com o Espírito Santo de Deus, ele já não tem mais vez. Ele vai para outro, procurar outro. Quem está com o mesmo espírito que eu? E ele acha todos os dias. Todos os dias ele acha. Conversando com o Jorge Luiz, o Jorge Luiz me deu uma palavra assim muito forte que eu guardei no meu coração nas nossas conversas. Ele falou assim: o mais importante é a missão. Eu guardei isso. O mais importante é a minha missão. Não são as minhas amizades. É uma missão que eu tenho com Cristo Jesus. O mais importante da tua vida é a tua missão. Cumpra. 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 E uma das minhas missões, Deus sabe disso. Nunca serei perfeito, porque não quero ser perfeito, porque eu vou ser mentiroso. Se eu for disser que eu sou perfeito, vou ser o maior mentiroso da face da terra, que eu não sou. Quem convive comigo sabe que eu não sou, e não digo que eu sou. Graças a Deus que eu não digo que eu sou. Por isso que as pessoas me procuram para conversar, porque sabem que eu não sou perfeito. Por isso eu as entendo. Mas uma das coisas que eu estou prezando no meu ministério é ser filho de Deus, pacificador, trazer paz, justiça, alegria ao coração das pessoas. Se eu cumprir essa missão, eu estou satisfeito. Por quê, pastor? Já basta os principados para fazer guerra. Já basta os principados. Nós, eu e você, fomos chamados para trazer paz à sociedade. Aí, no nosso Rio de Janeiro, eu morei perto, eu posso dizer, morei perto. Na Baixada Fluminense, por exemplo, é o lugar no Rio de Janeiro que mais tem crente. Pode ter certeza disso. Virou a esquina, é crente. Você vai no cabeleireiro, vai lá do irmão Joaquim, da irmã Maria, ela é crente. Conhece ela? Não, mas eu sei que ela é crente. Aquela irmã da cocada, a cocadita, ela é crente. Você vai para a Baixada Fluminense, é crente. É crente em cima de crente. Tanto que tem igreja com igreja, parede com parede. Não estou exagerando. Tem um lugar lá na Pavuna que são 3 igrejas, uma do lado da outra. 1, 2, 3. Quando eu vi, eu fiquei... Eu ia falar a palavra aqui. Eu fiquei bobo. Meu Deus, que maldição. Eu falei, que maldição é essa?
Por que eu estou dizendo isso? Se os crentes, se os pastores, eu vou agora culpar se os pastores pregassem menos sobre dinheiro e mais sobre paz, nós teríamos um Rio de Janeiro melhor. Se parassem de pregar sobre dinheiro e pregassem sobre ser pacificador e filho de Deus, nós teríamos uma sociedade melhor. Porque muitas das vezes quem faz em guerra são os crentes. Os mais antipáticos muitas vezes são os crentes. Os mais enjoados são os crentes. Os que trazem mais problemas são os crentes. Só querem saber de prosperidade. Eu não. Eu quero saber de ser filho de Deus, influenciar os meus, influenciar a minha sociedade. Ah, se os pastores acordassem, a Baixada Fluminense seria um paraíso. Aí, demônio cristão, segura aí. Quem está me ouvindo pela internet. A atuação dele também é fazer os crentes, segundo Marx, um grande ex-feiticeiro, é fazer com que os crentes negligenciem o compromisso com a igreja. Coloque desânimo na evangelização. Olha aí, Jorge e Júnior. Tire o envolvimento dos crentes na obra do Senhor. E que não se comprometam com o dízimo na casa do Senhor. Segura aí. A coisa é mais espiritual na tua vida do que você imagina. Você achava que não era. É natural, não é natural. É espiritual. Mas você vai ser liberto hoje em nome de Jesus. Uma outra atuação do demônio cristão é grande, hein? Ele faz com que os crentes não leem a Bíblia. Isso eu já sabia, aqui tem vários. Muito menos estudar. Pior ainda. Porque segundo, olha só o que Marx diz. Porque o diabo sabe que a palavra liberta. O diabo sabe que a palavra liberta, diz Marx. Por isso, vamos lá. Que muitas vezes você vai estudar alguma coisa que o pastor deu, apostila, Bíblia, te dá sono. Por isso que você não consegue. Aí você acha que é natural o cansaço da vida. Mas você anda no shopping. Se deixar você andar 5 horas no shopping, você vai. Você sabe que é verdade. Toque, 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 toque. Ó a promoção. E o cartão de crédito, ó. E o dízimo foi pagar tuas dívidas. Se liga. Tirar o teu fervor em Deus. Tirar a tua força espiritual, a tua força de reação. Tirar a tua força de reação contra os espíritos malignos. E continuando, tirar a tua paixão pela palavra de Deus, fazer com que seja algo pesaroso ler a Bíblia. Essa atuação desse canalha. Não vou pedir para você levantar a mão, não vou, porque eu sei que acontece muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu até falei com os líderes outro dia. Eu estava no meu quarto estudando para ministrar aos líderes no mês de maio, um assunto super importante. Tranquei o meu quarto e comecei a estudar. Daqui de repente, nada vinha, nada vinha. Comecei a raciocinar, não raciocinava nada. Até a fome deu. Que troço é esse? Pim! Na hora eu percebi, diabo. Na hora, fechei meu notebook,
Sentado onde eu estava, eu falo: Satanás, sai do meu quarto agora. Eu te rejeito, eu te conheço, Satanás. Larga a minha vida, larga a minha mente. Fiquei uns 5 minutos só orando. Bem, abri o notebook, pronto, fluiu. Era demônio contra a minha vida. Alguns crentes acham isso enjoado falar um negócio desse, mas o diabo manipula contra a gente também. Não é dizer que você está demoniado, não. É influência, entenda. Não é dizer que o crente está demoniado. Não estou falando nada disso aqui. Estou falando que é influência maligna. E eu fui influenciado malignamente naquela hora. Só que eu acordei. Sou carioca, pô. Sou flamenguista. Sou esperto. Expulsei. A gente precisa reagir, gente. Pelo amor de Deus. Reajam. Reajam espiritualmente primeiro. O que eu quero propor à primeira igreja batista da Rocinha é: primeiro, antes de reagir carnalmente, reaja espiritualmente. Primeiro expulse os demônios. Primeiro expulse os demônios. Depois, briga com o marido. Deu para entender? Deu para entender o que eu estou dizendo? Depois briga com a esposa, depois briga com os filhos. Mas primeiro, os demônios. Está querendo tirar a nossa paz dentro de casa. Os demônios querem tirar as paz das famílias. Vocês sabem, nos nossos dias, onde tem mais problemas são nas famílias. Os demônios querem destruir a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, nossos maridos, o nosso casamento, o nosso relacionamento, a boa convivência. Aí, a dona Maria diz: aí ele que não deixa barato, porque fala, pô. Aí a dona Maria também não deixa barato, pô. Criou-se a guerra dentro de casa. E acham que foi apenas uma personalidade. Minha personalidade é forte, pastor. Para com isso, gente. Tu é liberto. Tu é liberto, tu é liberto. Abre os teus olhos, tu é liberto. Comprado pelo sangue do Cordeiro, tu é liberto. Reaja pelo poder do nome de Jesus. Que os crentes da primeira igreja batista da Rocinha comecem a reagir. Deixem te chamar de louco. Deixem te chamar de louco. Antes invente uma briga com o diabo do que uma briga com a mulher. Estamos juntos, homens? Estamos juntos, homens? Homens, invente briga com o diabo. Mas a partir de hoje, não vamos mais brigar com as nossas esposas. Levanta, homens, aí agora. Levanta, vamos embora. Em nome de Jesus, a autoridade que Deus está me dando nesse momento, os demônios têm perturbado os nossos relacionamentos. Que a gente diz: eu sou homem, não quero deixar barato, não posso. A partir de hoje, olha, nós vamos levar tudo aos pés do Senhor Jesus. A partir de hoje nós vamos levar tudo aos pés do Senhor Jesus. A nossa briga vai ser contra principados e potestades, hein? A nossa briga vai ser contra demônios, hein? A nossa briga não vai ser mais com elas. A nossa briga não é com elas, é contra demônios. E nós, homens, seremos mensageiros da paz dentro de casa. E os homens dizem: uou! Pode sentar. Vou chamar vocês não, mulheres. Se eu chamar, vai ser emocional. Eu estou sendo agora honesto com você. Se eu chamar, vai ser algo emocional meu. E eu não senti isso. Eu senti agora com os homens. Ok? Se eu fizer agora, vai ser algo emocional meu. Só porque minha mulher fala muito. E a tua também, seu bobão. Mas se eu fizer, vai ser algo emocional. Então eu não vou fazer. As mulheres sabem se colocar e são libertas do Senhor. Não vou fazer. Porém,
atenção, gente. Vamos lá, rodinha. Porém, o poder onipotente de Deus. Fala, o poder onipotente de Deus. Eu quero dizer para você, Deus tem um poder onipotente simplesmente porque criou todas as coisas. Diga, Deus criou todas as coisas. Inclusive, quem foi que criou Satanás? Ah, legal, ótimo, vocês são inteligentes. Foi Deus. Mas não foi Deus quem quis que Satanás se rebelasse. Quem criou Lúcifer foi Deus, o anjo de luz. Ok? O arcanjo querubim, aquele que ministrava lá no Santo dos Santos. Deus o criou formoso, lindo, maravilhoso. Mas ele desobedeceu, se rebelou contra a santidade de Deus, querendo ser mais alto do que Deus. E Deus não dá sua glória para ninguém. Então ele teve que ser expulso do céu e foi tido como impuro. Não há mais salvação para os demônios. Por isso que os demônios querem manipular os seres humanos e matar os seres humanos. E como foi Deus que criou todas as coisas, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre Lúcifer. Ele tem poder sobre Satanás. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre os manipuladores. Ele tem poder, só Ele tem poder. Só Ele tem poder. E o melhor, nós temos Deus. Nós temos Deus. Eu tenho Deus. Você tem Deus. Aleluia. Fique até orgulhoso agora. Ao contrário do que muitos pensam, eu sei, Deus permanece firmemente no controle da terra. Está tudo no controle dele. Se Satanás faz o que ele faz, é porque Deus está deixando para cumprir a sua palavra. E também para que o homem se volte para Deus. Deus permite para que o homem acorde e veja a sua condição humana, condição de pecado, nojento, impuro, sujo, dependente da graça de Deus. Deus permite para que o homem enxergue e se volte ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Posso dizer nessa noite que o poder e a sabedoria de Deus são infinitos. Diga comigo. Salmo 147:5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Diga-se comigo todos, vamos. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Não há ninguém como Ele. Ele tem toda a sabedoria. Quantas perguntas você já fez? Por que Deus deixa isso? Por que Deus faz isso? Por que Deus isso? Por que Deus isso? Tudo é Deus. Ao invés, Deus quer que o homem, primeiramente, reconheça as suas mazelas, que decepcionou Deus e que decepciona Deus todos os dias. Deus é graça, amor, bondade. E segundo, o poder de Deus está muito além da compreensão humana. Diga isso comigo. Eu te convido a você ler comigo Efésios 3:20. Vamos. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Diga, Ele pode fazer muito mais. Muito mais. Deus interveio na história. Como, pastor? Quando Maria concebeu pelo Espírito Santo de Deus o Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E Satanás sabia que ali era o Messias.
E os manipuladores, principados que já existiam naquela época, quantas vezes tentaram matar Jesus? Inúmeras vezes. Pastor, mas Jesus não tinha que morrer? Calma, tinha que cumprir as escrituras. Ele tinha que ser crucificado. Mas Satanás queria o matar apedrejado, queria que ele morresse se atirando de um grande vale, e por aí vai. Queria o matar de diversas formas, não como sacrifício, porque ele sabia que Jesus, se derramasse o seu sangue, seria para remir o pecado da humanidade. Mas Jesus cumpriu aquilo que lhe foi proposto fazer: morrer pela humanidade. Olha, e dar, segura essa, e dar a todos aqueles que o aceitam autoridade espiritual. Essa semana eu me encontrei aqui no gabinete, tive diversos encontros, e um desses encontros eu disse para essa pessoa: olha, a partir de hoje você vai sair desse gabinete, você não é nenhum boneco de Satanás, você é filho de Deus? Sou. Você é comprado com sangue? Sou. Você é justificado? Sou. Então você tem autoridade sobre demônios. Eu disse para ele, não baixe a tua guarda, porque Satanás quer que você baixe a tua guarda. Encare Satanás. Eu disse para ele, encare, que ele vai fugir. Eu disse para ele, resista a Satanás, ele vai fugir da tua vida. Aí eu disse o que eu acabei de dizer para vocês agora: não brigue em casa. De vez em quando dá vontade, ser humano, aqui corre sangue, ok? Aqui corre sangue, ok? Não é sangue de barata, é sangue. Só não vou cortar para você, não precisa. Mas a gente precisa pedir sabedoria a Deus, a sabedoria que vem do alto para combater demônios e manipuladores. Para a gente terminar, estou terminando. O que a gente faz com isso tudo, pastor? Como vencer a tudo isso? Você lembra lá no texto que o diabo atua nos desobedientes? Diga, desobedientes. Desobediência é legalidade. Pronto. Se você tiver que escrever, pode escrever. Desobediência é legalidade para demônios. Desobediência é legalidade para demônios. E o diabo, como o apóstolo Paulo ensinou, que o principado do ar, ele atua nos desobedientes da palavra de Deus, os infiéis à palavra de Deus, em todas as áreas da sua vida. As áreas da sua vida que você for desobediente, filhão, eu não posso mentir para você. As áreas da sua vida que você for desobediente, os manipuladores, os principados têm legalidade para atuar na tua vida. E como se faz isso, pastor? Como eu fecho isso? Simples. Um texto que você conhece desde que você estava na barriga da tua mãe é esse aqui. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Em outra versão diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Algumas pessoas dizem assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele não foge em quem não se sujeita a Deus. Primeiro, sujeitem-se a Deus, ou seja, primeiro obedeçam a Deus. Depois, pode enfrentar o diabo, que você vai ter autoridade sobre ele e ele vai fugir da tua vida. O que eu quero propor a vocês hoje, nesta noite, é o princípio de tudo: se sujeitar a Deus, se render ao senhorio de Cristo. Eu não disse Salvador. Explica, pastor, vou explicar. Muitos de nós temos Deus como Salvador, mas não temos como Senhor. Sabia disso? Estou salvo. O que é Salvador? Salvador é o que me leva para o céu, resgatou a minha vida, estou salvo. E o Senhor? O Senhor é o dono da vida. Muitos crentes verdadeiramente convertidos
não tem uma vida em paz, nem digna em todos os aspectos, porque Jesus ainda não é Senhor, é só Salvador. Senhor é dono, Ele é dono da minha vida, Ele é dono de todas as áreas da minha vida. Mas para que Ele seja dono de todas as áreas da minha vida, eu tenho que oferecer, eu tenho que dar, Ele não toma. Ele tem que ser o Senhor do teu tempo, meu amigão. Para que esse negócio, você pensa que eu acredito em Papai Noel? Nunca acreditei em Papai Noel. E falo para os meus filhos que não existe Papai Noel, eu falo mesmo. Para que esse negócio de dizer, eu não tenho tempo, mentira. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo sim. Você que não sabe administrar o teu tempo. Não tenho tempo para vir para a igreja, mas tem tempo para fazer um montão de coisa. Acaba com o videogame, acaba com o WhatsApp. Você vai ver quanto tempo vai sobrar para você para vir para a igreja. Quanto tempo vai sobrar para você servir melhor ao Senhor. Administre o teu tempo. Pastor, tem que estudar muito para fazer prova. Beleza, faça quantas provas você quiser. Porém, eu digo, há tempo para tudo. Você tem tempo para os teus estudos, mas não tem tempo para Deus? Então Ele é só o teu Salvador, Ele não é o teu Senhor. Repense a tua vida espiritual, que você tem legalidade na tua vida para o diabo atuar em todas essas áreas que eu mencionei aqui, desses principados. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o turmas Ele fará. Caminho é a vida. Entrega a vida ao Senhor. E o diabo não mais terá legalidade na sua vida, porque ele passou a ser Senhor da tua vida, dos teus caminhos, dos teus projetos de vida, da tua família. Filhão, pode ter 10 componentes lá na tua casa, 10 pessoas, só você obedece ao Senhor, ok? Todo mundo desobedece, mas por causa da tua obediência, Deus vai te honrar. Você não vai ter que pagar pelo pecado dos outros. Esposa, maridos, filhos, você não tem que pagar pelo pecado do terceiro. O Senhor vai honrar a tua fé, a tua fidelidade, a tua obediência. E eu creio no Deus que faz além, muito mais daquilo que a gente pensa ou imagina. Ele tem os seus caminhos, eu não sei. Ele tem os seus grandes caminhos. Eu não quero aqui esmiuçar porque acabou meu tempo. Ele tem os seus grandes caminhos, mas ele precisa que você seja, ele seja o Senhor da tua vida. E você precisa dizer: Senhor, Jesus, seja Senhor da minha vida hoje. Eu te encarava apenas como meu Salvador, sabe? Meu Salvador. Mas seja o meu Senhor hoje. Seja o meu Senhor hoje. Para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Você pode ficar de pé?